Verso de número 1 diz assim a palavra do Senhor: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Eles nos teriam engolido vivos, e quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós, mas bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como o laço dos passarinheiros, como um pássaro é salvo do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós estamos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Bom, esse salmo é um salmo de romagem. Quando o povo de Deus andava em suas batalhas, eles andavam cantando este salmo, cantando este hino. E a primeira coisa que Deus colocou no meu coração ao ler esse texto ontem à noite, meditando quando eu estava no meu quarto, é que é hora de reconhecer algumas coisas. A primeira coisa que eu queria que você, junto comigo nessa manhã, reconhecesse é que todos nós temos inimigos e adversários. O salmista Davi, ele vai deixar bem claro que chegou um tempo em que os inimigos se levantaram contra nós, e se levantaram de tal forma, de maneira furiosa, que teriam nos engolido vivos. É isso que o salmista está descrevendo. E eu não posso negar que o adversário levanta-se com uma exaltação de ânimo diferente. Não é apenas uma discussão que acontece no cotidiano, mas o texto faz a gente entender que existe uma manifestação de raiva, de ódio em relação àqueles que são escolhidos do Senhor. Não é uma contenda qualquer, apenas para uma conquista pessoal, mas além de ter o objetivo da conquista física de uma riqueza, de um tesouro, aqui também está em questão a vergonha daqueles que servem a Deus. São adversários que se levantam para mostrar que a fé no Senhor não vale nada, que o Deus deles, ou o tipo de fé que eles manifestam ou professam naquilo que creem, é válido, e aquilo que o povo de Deus escolheu para si, servir ao Senhor numa aliança verdadeira, não tem tanta validade quanto aquilo que eles escolheram para si mesmo. Dentro disso, David Alexandrino, nós vamos ver que a fúria é grande, porém o adversário ele gosta de preparar ciladas. O salmista vai dizer que é usado o exemplo de um laço, e como um pássaro que está sendo aprisionado, se tornando prisioneiro, o adversário vai usar essa estratégia de aprisionar. Então, a primeira coisa que eu preciso reconhecer é os propósitos do adversário contra a minha vida. Primeiro, ele se levanta para envergonhar o nome daquele que crê no Senhor. Segundo, ele se levanta para envergonhar a fé dessa pessoa que crê num Deus Todo-Poderoso. Terceiro, ele cria ciladas, ele tem estratégias, porém o que está dentro de si é fúria. Ele tem raiva daquele que verdadeiramente confia em Deus, daquele que acredita no Senhor de todo o coração, e o propósito desse adversário é trazer vergonha. Você pode repetir essa expressão? Mais uma vez. Não é só te aniquilar, te exterminar, mas é te deixar humilhado, caído, sujo, jogado, entregue à própria sorte, como alguém que não tivesse quem cuidasse de você, como alguém que não tivesse uma mão toda poderosa sobre a sua vida. A intenção do adversário não é somente tirar a vida, mas é trazer vergonha. Esse é o propósito, e eu preciso reconhecer isso. Essas coisas, esses planos, esses sentimentos do inimigo, as estratégias ainda permanecem para o dia de hoje. Mesmo que o salmista cantou lá atrás, essa é uma realidade que eu preciso encarar nos dias de hoje. O adversário, o inimigo que eu tenho, se enfurece quando vê eu manifestando fé no Senhor,
quando vê eu cantando louvores a Deus, quando vê eu dobrando o meu joelho para falar com Deus e pedir socorro, como nós acabamos de fazer aqui nessa manhã. Aí ele se levanta com fúria, com ira, com raiva. Porém, nós temos que reconhecer outras coisas. Primeiro, o salmista descreve da seguinte maneira: se não fosse o Senhor. A primeira coisa que eu entendo da presença de Deus nesse momento de adversidade é: Deus esteve ao nosso lado. Quem está cantando, canta uma vitória nesse momento por causa da manifestação de Deus. É alguém que está dizendo: Deus esteve ao meu lado no momento da minha dor, da minha dificuldade, da minha luta, da fúria do adversário. Deus estava presente comigo ali. Eu lutei, mas não estava sozinho. Aleluia, eu vou repetir isso aqui. Eu enfrentei um desafio, mas eu não estava sozinho. Aleluia, se não fosse Deus, Deus estava do meu lado. E eu coloco aqui para você poder adorar o nome do Senhor nessa manhã. Você pode estar lutando, mas Deus está presente ao seu lado. O desafio pode ser grande, mas Deus está presente ao seu lado. Você não está sozinho, eu preciso reconhecer isso. Se não fosse Deus, também é necessário reconhecer que não é a minha força. Não sou eu o responsável pela vitória. Não sou eu o grande conquistador ou o grande vencedor de adversários. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Ora, diga a Israel, e a pergunta que vem ao meu coração é: se não fosse Deus nesses períodos de adversidade de minha vida? Porque não é a força que eu tenho, a arma que eu uso, a estratégia que eu traço. Contra a fúria do inimigo talvez eu não tenha alternativas. Contra os laços preparados do adversário talvez eu não tenha estratégias. Mas o salmista está convidando Israel a cantar: olha, lembre-se que se não fosse Deus, a estratégia do adversário teria dado certo. A espada do adversário teria ferido a sua vida. O plano do adversário teria colocado você no chão. Mas preste atenção, Deus se fez presente. Por isso, hoje você pode cantar. E eu digo aqui, às vezes nós temos uma preguiça tão grande de cantar para Deus. Às vezes nós nos levantamos com tanta má vontade para cantar para Deus, mas eu faço a mesma pergunta: se não fosse o Senhor, ora, diga de volta à vida, o que teria acontecido com você? Se não fosse a mão forte do Senhor, ora, diga de volta à vida. Se não fosse o braço forte do Senhor, se não fosse a presença de Deus guardando a cada um de nós. Eu preciso reconhecer que foi Deus que guardou a minha vida. E independente dos campos de batalha que você tenha andado ou enfrentado, Deus estava lá contigo, meu irmão. Independente das noites frias que você tenha andado aí e alguém apareceu para você dizendo que é sorte, eu venho dizer aqui: a sua sorte tem nome, se chama presença de Deus guardando aqueles que Ele tem um propósito. Só quem recebe essa palavra, levanta a mão, abra a boca e adore o nome do Senhor nessa manhã. Porque na hora mais difícil Deus estava lá, no momento de luta Deus estava lá, no momento de dificuldade Deus estava lá, quando você pensou que não tinha mais jeito Deus estava lá, quando você não tinha mais força Deus estava lá, quando você não sabia o que fazer Deus estava lá, quando você pensou que tudo tinha acabado Deus estava lá. E hoje você pode louvar e bendizer o nome dEle. Eu preciso reconhecer. Eu preciso entender isso. Eu fiz algumas anotações. Qual é o resultado daquele que vive um livramento da parte de Deus em sua vida? O verso de número 6 diz da seguinte maneira: bendito seja o Senhor. E isso é louvor, é adoração. As palmas, os aplausos, eles não são para mim. O inimigo se levantou contra mim, mas exaltado tem que ser Deus que me deu a vitória.
Então todo aquele que experimenta um livramento da parte de Deus, esse vai se tornar um adorador. Entenda nessa manhã, o que mais o inimigo quer é que você não reconheça a vitória de Deus sobre a sua vida, te fazendo ficar calado, quieto, pensando que foi você que conseguiu, você que deu um jeito, foi algum tipo de sentimento chamado sorte, mas não foi, foi Deus. E o comportamento do salmista é: bendito seja aquele que me guardou de todo mal, exaltado seja aquele que me protegeu na hora da adversidade. Além de Deus estar guardando a vida de pessoas aqui nessa manhã, eu quero anunciar e profetizar que Deus está levantando uma geração de adoradores. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus abriu a boca para dizer que chegaria o dia, e essa hora já chegou, em que se levantariam verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Satanás quer calar a tua boca, Satanás quer paralisar a tua adoração, mas Deus está dizendo: quem eu guardo me adora, quem eu protejo me adora, quem tem experiência comigo louva o meu nome. E eu não sei, você não está aqui porque quis, foi Deus que te trouxe. Você não guardou a sua vida, foi Deus que protegeu você. Você não tinha força, mas Deus foi o teu braço forte. Você tem se tornado um adorador por causa daquilo que Deus fez por você. Porém, as nossas lutas não acabam, porque nós nos tornamos adoradores. Eu confesso que o fato de eu ter me convertido ao Senhor não me livrou de mais problemas. Os problemas são constantes, as adversidades são presentes, eles se multiplicam cada dia mais, cada dia parece estar mais difícil, mas a gente tem experiência. E o Salmo 124 termina com uma expressão de confiança. Porque se Deus guardou lá atrás, o verso de número 8 termina: o nosso socorro está no nome do Senhor. Eu já venci adversidades, já superei problemas, Deus já entregou conquistas poderosas em minha mão, porém, o meu socorro está no Senhor. Você já venceu desafios? Hoje você tem novos desafios, mas o mesmo Deus de ontem continua presente na sua vida hoje. O mesmo Deus que fez ontem continua fazendo hoje. O Deus que restaurou ontem continua fazendo uma obra de restauração agora. Vou profetizar o que está na Bíblia. Se como um passarinho você já escapou antes, você vai escapar de novo para a glória de Deus. Oh, aleluia. Essa adversidade de agora, ela não te destrói, porque Deus continua o mesmo. Esse problema de agora não acaba com a tua história, porque Deus continua o mesmo. O teu socorro continua no nome daquele que guarda e protege a sua vida. Alguém pode levantar as mãos nessa manhã e adorar o nome dele? Oh, glória! Quem tem glória e tem aleluia para dar a Deus nessa hora? Oh, glória! Aleluia! Desafios novos, mas a mesma presença. Adversários novos, mas o mesmo poder. Artimanha nova, mas a mesma glória. O adversário pode usar a ferramenta que ele quiser. Deus continua todo poderoso. Deus continua guardando a vida daquele que crê. Deus continua trazendo livramento para aquele que espera. Deus continua operando sobre a vida daqueles que ele guarda. Ei! Independente, aleluia, da nova artimanha do adversário para derrubar você, o teu socorro ainda está no nome do Senhor.
E é no nome do Senhor que você vencerá. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Diga para alguém que está do teu lado, você vai fazer menção do nome do Senhor. Diga com fé, com confiança, você vai fazer menção ao nome do Senhor. Você vai exaltar o nome do Senhor. Você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você vai bendizer o nome de Jesus. Oh, aleluia. Tem uma glória aqui hoje sobre essa igreja. Desde a hora que eu entrei aqui, que eu estava ouvindo louvor lá da minha sala, eu percebi, Deus tem algo para colocar aqui sobre o coração de alguém nessa manhã. Oh, aleluia. Receba um renovo da parte de Deus sobre a sua vida. Receba nessa manhã. Receba, porque o mesmo Deus que já te fez vencer antes, te fará vencer novamente para a glória do seu nome. Porque o teu socorro não muda, continua todo poderoso, continua inabalável, continua invencível, indestrutível. Quem é que pode parar o braço forte do Senhor? Quem é que pode impedir Deus de operar e guardar a sua vida? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus decidiu guardar, proteger, se Deus decidiu livrar, receba isso em nome de Jesus. Não tem adversário, não tem inimigo que te abata, pelo contrário, o teu adversário vai cair por terra e Deus exaltará o seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Para uma luta nova ao mesmo Deus, para uma diversidade nova ao mesmo Deus, para um problema novo, quando que sube calabarace ao mesmo Deus, Ele não mudou, crente, aleluia, creia nisso, o mesmo Deus. Eu vou repetir isso aqui: o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Noé, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de José, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Josué, o mesmo Deus de Samuel, o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Salomão, de Isaías, de Jeremias, de Daniel, de Ezequiel, de Malaquias, de Abacuque. Esse é o teu Deus, esse é o teu Senhor. Oh, aleluia. Quem pode dar glória ao nome de Jesus, abra a boca. Quem pode exaltar o nome de Jesus, abre a boca. Quem pode glorificar o nome de Jesus, abre a boca. Seja cheio da presença de Deus. Seja cheio de confiança nessa hora. Seja cheio da presença de Deus sobre a sua vida. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando Deus opera livramentos, Deus está levantando adoradores. Quando Deus opera livramentos, é hora de reconhecer isso. Deus levanta adoradores. É hora de você reconhecer. É hora de você entender isso. Quando Deus opera livramento, Deus levanta adorador. Oh glória, quando Deus opera livramento, Deus levanta adorador. Quando Deus opera livramento, Deus levanta adorador. Você é um adorador de Cristo. E não existe nada que vai fazer o plano de Deus mudar.